Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nessa semana estamos estudando a lição de número 7 com o título A Promessa de um Coração Novo. Esse título faz parte da revista do quarto trimestre de 2024, onde o título da revista diz: As promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista é o nosso pastor Elinaldo Renovato. Para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, também dê o like se você está gostando deste conteúdo e deixe também o seu comentário. Isso é muito importante para o nosso engajamento, para eu conhecer você e você me conhecer. Se você tiver alguma dúvida em relação à lição, nós estamos prontos para te atender. Vamos agora para a leitura da introdução da revista, que diz assim: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Vamos agora para o nosso mapa mental, onde nós temos a estrutura da lição de uma forma que lhe permita guardar todos os pontos e objetivos, facilitando o seu entendimento e também o entendimento do aluno. Começando pelo texto áureo, que é o texto-chave da lição. Olha só o que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Esta então é a promessa de Deus, usando a vida do profeta Ezequiel para anunciar que viriam dias em que o Senhor mudaria o coração, ou regeneraria o coração, tanto do povo de Israel, como também a todo o povo de Deus, lhe concedendo um coração de carne. Mas aqui nós temos que olhar para o sentido espiritual, ou seja, um coração que antes era voltado para a religiosidade, para as leis mosaicas, e Deus prometera um novo coração, um coração agora voltado totalmente para Deus e não para religiosidades. A leitura bíblica em classe, iremos fazer a leitura em Romanos, ou Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do verso 25 até o verso de número 29. Depois, iremos fazer a leitura em Jeremias, capítulo 31, do verso 31 até o verso de número 34. Faça a leitura utilizando mais de uma versão de Bíblia. Isso é muito importante, trazendo mais entendimento, compreensão das informações contidas no texto. E também, quando você for ministrar a sua aula, faça uma leitura responsiva com a sua classe ou peça para 2 alunos realizar a leitura em cada endereço. Primeiro ponto, o coração na perspectiva bíblica. Nós iremos conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Então nós vamos fazer um panorama a respeito do coração dentro da palavra de Deus. O segundo ponto já diz o seguinte: o coração de quem está em Deus. Então nós vamos destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. Então, quais serão os pontos que nós vamos analisar do coração de quem está em Deus? Então, nós vamos comentar esses pontos, esses assuntos, para que nós possamos compreender, então, o que é que cada cristão tem no coração, ou seja, neste novo coração, estando em Deus. E terceiro ponto, nós vamos ver as promessas para o coração. Então, o comentarista dividiu em 3 assuntos, nós vamos comentar cada assunto relacionado a cada promessa para o coração. Então nós vamos elencar as promessas para o novo coração. E a verdade para nós praticarmos diariamente diz o seguinte: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo. Então, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem um novo coração. Não um coração transplantado, mas um coração regenerado, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então todo aquele que é salvo em Cristo Jesus possui um novo coração que é voltado para a palavra de Deus, ou seja, que ama a palavra de Deus, que observa a palavra de Deus e que pratica a palavra de Deus, e disposto a fazer a vontade de Deus. Então todo aquele que tem um novo coração também tem o desejo de fazer a vontade do Senhor. Vamos agora para o significado da palavra-chave desta semana, que é
coração. Nós vamos trazer nas 3 línguas, no latim, no grego e no hebraico, como é pronunciada a palavra coração e o seu significado. Então, no latim, a palavra coração é cor. Se pronuncia cor no latim. E ela está classificada como coração. Portanto, o significado desta palavra, desta pronúncia é coração. No grego, a palavra coração, ela é cardia. A pronúncia é cardia, que você tem um ênfase na segunda sílaba. Cardia também se refere ao coração. Na cultura hebraica, nós já temos algo diferente. Então a palavra coração é liv. Este termo é fundamental, onde o coração é frequentemente associado não apenas a um órgão físico, mas também aos aspectos emocionais e espirituais do ser humano. Por muitos anos, o povo de Israel serviu a Deus de maneira apenas religiosa, focando no cumprimento das leis e tradições. A promessa de um novo coração, ela agora está alinhada com a palavra de Jesus em João capítulo 4, versículo 24, que diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso representa um coração transformado pela mensagem do Evangelho. Primeiro ponto da nossa lição, coração na perspectiva bíblica. Então nós iremos fazer um panorama relacionado ao coração na Bíblia Sagrada. O comentarista da lição, ele dividiu em 3 assuntos para que nós pudéssemos então compreender o significado do coração na perspectiva bíblica. O primeiro diz, o coração na Bíblia. Ou seja, qual o significado do coração na palavra de Deus? Ele faz referência ao homem interior. Então, na palavra de Deus, o coração, ele faz referência não ao órgão especificamente físico, mas ao interior do homem. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24 nos diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, na palavra de Deus, o coração se refere ao homem interior, um homem renovado, segundo a vontade de Deus e agindo conforme a vontade de Deus. Também, o coração na Bíblia, ela faz referência ao centro da vida. Hebreus capítulo 4, verso 14 nos diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela penetra nos fazendo, nos constrangindo até o mais profundo da nossa alma. Então, o coração na Bíblia, ele faz referência ao centro da vida, que é a nossa alma. Então, todo aquele que aceita o Senhor Jesus, tem o seu coração regenerado, agora possui um novo coração, e a palavra, quando ela entra no mais profundo da alma do cristão. Continuando com a perspectiva bíblica do coração, nós temos agora a circuncisão do coração. Então, o que significa a circuncisão do coração? Faz com que todo novo convertido seja circuncidado. O seu coração ele passa a ser circuncidado através do Espírito Santo. Romanos capítulo 2, verso 29 diz, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está dizendo aos romanos, olha, através da obra do Espírito Santo, todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus tem o seu coração circuncidado, não pela letra, mas pelo Espírito Santo. E finalizando este ponto, nós temos ainda um coração novo. Então, de acordo com a perspectiva bíblica, todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele adquire um novo coração. E o que isso significa? Significa que nós não temos um transplante de coração, não, mas o nosso coração ele é regenerado, ou seja, a regeneração acontece no interior da pessoa. João capítulo 3, versos 6 e verso 7 nos diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter
dito necessário é nascer de novo. Ou seja, o que Jesus está querendo explicar para Nicodemos nesta passagem, que é necessário nascermos de novo, mas através da palavra de Deus e da obra do Espírito Santo. Só assim nós teremos um coração novo. Ou seja, essa regeneração ela não acontece exterior. Não é arrancado o nosso órgão de dentro de nós e colocado um outro. Não, mas a obra do Espírito Santo transforma o nosso interior, o centro da nossa vida. E nós passamos a ser uma pessoa regenerada. Passamos a ter um novo nascimento. Nascimento em Cristo. Segundo ponto, o coração de quem está em Deus. Então agora nós vamos destacar o coração de quem está em Deus. Vejamos alguns exemplos. O nosso comentarista também dividiu em 3 assuntos para exemplificar o coração de quem está em Deus. E o primeiro é um coração inclinado a Deus. Então todo aquele que tem um coração e esse coração está em Deus, esse coração ele é inclinado a Deus. João capítulo 3, verso 3 nos diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é o processo do novo nascimento. Todo o coração que é inclinado por Deus, que é inclinado a Deus, ele passou pelo novo nascimento. Só assim nós teremos esse coração inclinado para Deus. Também é a inclinação para as coisas do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então todo aquele que tem um coração em Deus, ele tem o seu coração inclinado a Deus, sendo o processo do novo nascimento e sendo a inclinação para as coisas do Espírito Santo. Então quem passa a comandar a nossa vida? É o Espírito Santo. É Ele que nos direciona, nos consola, nos mostra o caminho. Porque agora o nosso coração está voltado para Deus, totalmente voltado para Deus. Também nós temos um coração consciente. Então todo cristão que tem o coração em Deus, ele tem um coração consciente. Olha só, é um coração que medita e avalia as coisas. Podemos entender que todo aquele que tem um coração voltado para Deus, que passou pelo novo nascimento e agora tem o Espírito Santo guiando a sua vida, se ele errar, se ele pecar, ele vai meditar e ele vai sentir profundamente o erro que cometeu. Então, nós entendemos que alguma coisa mudou dentro de nós. Então, por isso que nós refletimos e avaliamos. Também nós avaliamos aquilo que é certo ou aquilo que é errado, não somente quando pecamos, mas antes de cometermos o pecado. Então todo aquele que tem um coração em Deus, ele vai avaliar a situação, seja qualquer situação, uma situação de pecado, uma situação que, por exemplo, você venha discutir ou magoar alguma pessoa, ou que venha sugerir a uma mentira, a uma murmuração, você vai avaliar. E através da unção do Espírito Santo, você vai tomar a decisão correta, que é o quê? É não agir de acordo com a carne, mas através do Espírito, agir de acordo com a vontade do Espírito Santo. Lucas, capítulo 2, verso 18 e 19 nos diz: e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. Então todo aquele que tem o coração em Deus, ele automaticamente entende quando é do Espírito e quando não é do Espírito. Quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Por quê? Porque ela era uma judia, ela era israelita. Ela era do povo judeu e conhecia as leis, conhecia todas as promessas. Então todo aquele que tem o coração em Deus, ele guarda todas as coisas boas no seu coração. Aleluia. E o Espírito Santo, no momento oportuno, nos faz lembrar de todas essas coisas, de todas as experiências que nós passamos. Olha só, também um coração consciente é um coração que guarda somente coisas boas. Ou seja, um coração consciente, ele não guarda amargura, não guarda ódio, não guarda rancor, mas ele guarda a paz, ele guarda o amor, ele guarda a comunhão, ele guarda a unção do Espírito Santo. Um coração que está em Deus é um coração consciente. E esse coração consciente guarda somente coisas boas. Provérbios capítulo 4, verso 23 nos diz:
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós vemos, de acordo com essa perspectiva de um novo coração, em Provérbios nós vemos que o coração, ele guarda, e do coração procedem as fontes da vida. Então se você guarda rancor e ódio dentro do seu coração, ciúmes desenfreados, orgulho desenfreado, e do coração procede a vida, as fontes da vida, que vida você terá? Você terá uma vida ruim. Agora, se você guarda o amor, a paz, a comunhão, o temor a Deus, a humildade no seu coração, como que vai ser a sua vida? Vai ser uma vida de vitória, vai ser uma vida de paz. Então, perceba o quanto é importante nós compreendermos esta questão, essa perspectiva do novo coração, do coração regenerado. Porque do coração procedem todas as coisas para a vida. Se o seu coração for mau, a sua vida será má. Se o seu coração for bom, a sua vida será boa. E também nós temos aqui que na perspectiva de quem tem um coração que está em Deus, destacando a pessoa que tem um coração que está em Deus, Deus consegue ver o seu coração. Não que Deus não consiga ver o nosso coração, porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Mas, quando nós temos um coração transparente, Deus consegue analisar e ver da melhor forma. E ele aponta e fala, não, este é o meu servo. Porque olha a transparência do seu coração, olha como ele age, olha como ele vive, olha como ele me glorifica, me adora, me exalta. Então, um coração que está em Deus é um coração que Deus vê. Por quê? Porque ele é transparente. Olha só, é um coração transparente. Jeremias capítulo 20, verso 12 nos diz, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os rins e o coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Então nós vemos o agir de Deus, porque Deus primeiramente vê a intenção do nosso coração. E se o nosso coração é transparente diante de Deus, nós não temos com que temer. Lembra lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão se escondeu de Deus, o seu coração já estava contaminado. E aí então o que ele faz? Quando ele ouve a voz do Senhor, o Senhor sabia onde ele estava, mas o Senhor queria ouvir da sua boca. E aí quando Deus procura por Adão, Adão fala, eu me escondi. Quando ouvi a voz do Senhor e eu estava nu, tive vergonha e me escondi. E Deus falou, mas isso nunca aconteceu, nós nunca precisamos disso. Você sempre esteve como você está e isso nunca foi um problema para conversarmos. Aleluia, o Senhor está falando contigo através desta ministração, desta aula. A partir de hoje começa a ter um coração transparente, em que Deus possa olhar e ver só coisas boas, não ver desculpas, não ver pecado, não ver injúrias e murmuração. Receba esta palavra e transforme a sua vida, renove o seu coração, passe pelo novo nascimento em nome de Jesus. Terceiro ponto da nossa lição que estamos estudando esta semana, a promessa de um coração novo. E no terceiro ponto, nós vamos então agora falar a respeito das promessas para o coração. O nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele dividiu em 3 assuntos, ou seja, em 3 promessas, existem muito mais, mas nós vamos focar nessas 3 promessas para o coração daquele que passou pelo novo nascimento. Eu quero pedir mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Nós precisamos alcançar uma meta, e essa meta qual que é? É ganhar mais e mais almas para o Senhor Jesus, para que Ele venha, para que Ele volte. Então inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, pois desta forma a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é um conteúdo que traz coisas boas para as pessoas, e trazendo coisas boas para as pessoas, ele vai anunciar para mais e mais e mais pessoas. E assim a palavra de Deus, ela vai sendo espalhada, semeada por toda a terra. Então nos ajude, não custa nada, basta você se inscrever, acompanhar os nossos conteúdos, porque são conteúdos de muita qualidade, para a edificação espiritual da sua vida, para evangelização. Você tem um conteúdo muito bom para você evangelizar. Mas vamos lá, vamos para o nosso terceiro e último ponto. Vamos falar a respeito da primeira promessa, que é um coração feliz. Olha que maravilha!
quem tem um novo coração, de acordo com a palavra de Deus, ele tem um coração feliz. Essa é a promessa que Deus está anunciando para você. Se você passar pelo novo nascimento, você vai ter um coração feliz. É a realidade do verdadeiro cristão. Todo cristão, ele é feliz. Agora, se ele não for feliz, é porque ele não passou pelo novo nascimento. Ah, irmão André, mas você está dizendo isso porque você não está passando pela luta que eu estou passando. Mas o que Deus nos orienta? O que o Espírito Santo nos orienta? É passar pela prova adorando a Deus. É passar pela prova glorificando o nome do Senhor. Mesmo entre as dificuldades da vida, continue glorificando, continue adorando, continue buscando ao Senhor. Porque aquele que tem um coração feliz, aleluia, ele alcança a vitória. Porque Deus está olhando e contemplando a sua situação. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nos diz assim que se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, nova criatura é. Então você é uma nova criatura. E as coisas velhas, os pecados, os costumes antigos já não fazem mais parte da sua vida. Por quê? Porque já passaram. Toda a humilhação já passou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eis que tudo se fez novo. Ou seja, o novo, novidade de vida é felicidade. Então, a promessa de Deus para você que passou pelo novo nascimento e é uma nova criatura é ter um coração feliz. É também a prática que agrada a Deus. Então você ter um coração feliz, Deus se alegra de ver, aleluia, um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, adorando e glorificando o nome do Senhor, tendo um coração feliz, não importando as dificuldades, os problemas, mas adorando e glorificando o nome do Senhor. O Senhor se agrada disso. Olha só, Provérbios capítulo 17, verso 22 nos diz: o coração alegre é como um remédio. Um coração alegre é como um remédio. É como uma anestesia para qualquer dor que você estiver sentindo. Você ter um coração alegre, isso daí é comprovado através da medicina. Aquela pessoa, a pessoa que é otimista, que é feliz, que tem um coração alegre, ela está menos propensa a doenças psicossomáticas, muitas outras doenças de ordem mental e espiritual. Então, a partir de hoje, alegre esse coração, porque um coração alegre é remédio. Olha só, ele continua: mas o espírito abatido seca até os ossos. Uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, desanimada, ela seca até os ossos e ela contagia todo mundo. Ela contagia todo mundo. Como um coração alegre contagia todo mundo, um coração abatido, um coração triste, amargurado, também contagia. Mas um contagia positivamente e o outro negativamente. Olha só, segunda promessa. A segunda promessa de um coração novo é um coração cheio de amor. Mas não é qualquer amor, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Não é o amor que é a paixão, o amor malicioso. Não é esse amor. É o amor de Deus. É o amor de Deus pela humanidade. É esse amor. E se você tem esse amor no seu coração, você consegue evangelizar, você consegue anunciar a palavra de Deus, você consegue fazer missões se você tem um coração cheio do amor de Deus. Por quê? Porque é a essência do cristianismo. O amor é a essência do cristianismo. Não é o judaísmo, não é a lei, mas é o amor, porque Cristo veio a esta terra, morreu por nós, se sacrificou por amor. E Deus, ele é o quê? Deus é amor. Então, a essência do cristianismo é o amor. Romanos capítulo 5, verso 5 diz: e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! O amor de Deus foi derramado em nossos corações através de quem? Do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, o amor de Deus está em você. Aleluia! E aí então, quando você olhar para o seu inimigo, quando você olhar para uma pessoa desconhecida que está em dificuldade, você vai olhar com um olhar de amor, mas o amor de Deus através do Espírito Santo. Aleluia! Também é a identidade cristã. Um coração cheio de amor é a sua identidade. É a identidade de todo cristão. O amor é a identidade de todo cristão. Colossenses capítulo 3, verso 14 e 15 nos diz: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então quem ama,
possui um vínculo com a perfeição. E é a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em corpo. Dominem vossos corações e sede agraciados. Então, se você tem o amor de Deus dentro de você, através do Espírito Santo, que regenerou a sua vida e agora você está vivendo em novidade de vida, você tem uma identidade. E essa identidade, ela está transparente para Deus e para toda a humanidade. Então, aonde você for, todos vão olhar para você e vão ver que você é uma pessoa diferente, porque você tem o amor de Deus em sua vida. E esse amor é a sua identidade. Aleluia! 3. A terceira promessa daquele que tem um novo coração é o penhor do Espírito no coração. Então, o penhor do Espírito no coração é a promessa para este novo coração, que é o quê? A garantia da salvação. Então, se nós temos o penhor do Espírito Santo em nosso coração, ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, nós temos a garantia da salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 nos diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, passa então pelo novo nascimento, pela regeneração, e agora você tem um novo coração, você é selado pelo Espírito Santo. Aleluia! E você tem então a garantia da salvação. Foi o que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3. Falou: olha, se você não nascer de novo, se você não for regenerado e passar a ter o selo do Espírito Santo, de forma alguma você herdará o reino de Deus. Aleluia! Partimos agora para a leitura da conclusão da lição, que diz: nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Chegamos ao final e eu quero pedir a você que reveja todos os pontos e assuntos que nós comentamos, lembrando a você que esta aula é uma aula preparatória, ela não substitui a aula da Escola Bíblica Dominical que acontece presencialmente. Você precisa participar da Escola Bíblica Dominical, é a maior escola teológica do mundo. Olha que oportunidade, participar da maior escola teológica do mundo. Então reveja: o primeiro ponto, o coração na perspectiva bíblica. Segundo ponto, o coração de quem está em Deus. E terceiro ponto, promessas para o coração. E o quarto ponto, que é o nosso mapa mental. Então, reveja o nosso mapa mental com toda a estrutura da lição para você memorizar. Eu espero você na próxima aula e que Deus te abençoe.